47 mil crianças vivem em abrigos no Brasil. Maus tratos e negligência são alguns dos motivos que separam esses jovens da família. No estado de São Paulo, 1.700 crianças aguardam um novo lar. Começa agora Adoção, Labirinto Social e Jurídico, produção dos alunos do 4º semestre de jornalismo. Por 9 meses, uma mulher esconde a gravidez não desejada e decide abrir mão da criança assim que ela nasce. Quando o momento chega, entrega a filha a um casal de Guaratinguetá, no interior de São Paulo. A criança era Ana Paula, estudante de 22 anos que encontrou naquela família o aconchego e o cuidado necessários. Hoje, mais de 2 décadas depois, o cenário se mantém. Pelo menos 47 mil crianças vivem em abrigos, mas apenas 8 mil estão disponíveis para adoção. A maioria é tirada da família biológica por maus tratos, falta de cuidados ou porque os pais não têm condições para criá-las. O Conselho Tutelar é o órgão responsável por dar um novo destino a elas, como explica o ex-presidente do Conselho de Ribeirão Pires, Arthur de Souza. Quem dá o encaminhamento para adoção é a juíza. A gente, como conselho, vai lá, pega a criança onde ela estiver e leva para o conselho, faz a documentação, tudo certinho. De lá, encaminha para um abrigo. Do abrigo, ela fica abrigada lá, normalmente até 9 meses. A juíza, assistente social, tudo, vai estudar a situação, o porquê dela estar lá no abrigo, se é por abandono, se é por maus tratos, o que é. Depois disso, ela encaminha ou para a casa de alguém, retorna para o lar ou vai para onde a juíza determinar. A Vara da Infância e Juventude ainda tenta reintegrar os filhos à família de origem. Nos casos mais graves, quando a conciliação não é possível, essas crianças são destituídas do poder familiar e incluídas em um cadastro, o Cadastro Nacional de Adoção. Ele cruza os dados dos menores e dos pretendentes no estado e no Brasil. Atualmente, há 41 mil famílias na fila. O primeiro passo é procurar a Vara da Infância e Juventude com uma série de documentos. O único pré-requisito é ter 18 anos e respeitar a diferença de 16 anos entre a criança e o responsável. Depois, os candidatos assistem a aulas e palestras preparatórias. Essas etapas são feitas para comprovar se o pretendente tem condições financeiras e psicológicas para cuidar de um menor. Há quem entenda que as exigências retardam o processo de adoção. O advogado Ângelo Mestriner discorda. O processo de adoção do Brasil, ele tem várias etapas e essas etapas elas foram definidas justamente para salvaguardar os interesses da criança e do adolescente. Então não pode ser rápido isso, tem que ser paulatino. A confeiteira Rita e o marido Alexandre Martins adotaram 2 meninas. Primeiro a Marina, com 1 mês e meio, e depois a Amanda, com 17 anos. Ela conta que o curso preparatório foi fundamental. No curso a gente aprende que uma mãe biológica ela gera 9 meses. E uma mãe adotiva, ela vai gerando até a criança chegar. Essa é a diferença. Então eu tinha colocado isso no meu coração, que eu estava gerando. Os pretendentes ficam prontos ao cumprir todas as etapas. Só então escolhem o perfil da criança, idade, cor, raça e até a possibilidade de irmãos. Quando Rita e o marido preencheram essas informações, buscavam uma menina de até 3 anos, sem restrição de raça. 2 meses depois, receberam a ligação do assistente social para conhecer Marina, na época com menos de 2 meses de vida. Quando foram buscar Marina, conheceram a Amanda no berçário do abrigo. A jovem já tinha 17 anos e aguardava a adoção desde os 6. Rita e Alexandre se encantaram com a menina e puseram fim à espera dela de 12 anos. Eu fiquei com aquele olharzinho dela triste quando eu saí com a Marina, aquele olhar de pensando, mais uma tá indo e eu vou ficar. E a gente passou 1 ano pensando nisso. E o Alexandre falava assim, amor, se a gente for adotar a outra, eu quero adotar aquela adolescente. E eu pensava, Alexandre, mas adolescente é muito difícil. Aí ele falava, amor, mas ela não sai da minha cabeça. A faixa etária parece uma questão recorrente. Casos como o de Amanda são raros. As famílias buscam bebês brancos de até 3 anos, embora as crianças negras, pardas e maiores de 6 anos sejam maioria nos abrigos. O tempo de espera para adotar depende diretamente do perfil procurado pelos candidatos. Quanto mais se limita, mais famílias esperam pela criança. Um administrador de empresas que não quer se identificar adotou um casal de irmãos. O mais novo com 3 anos e a mais velha perto de fazer 6. Ele e a esposa deixaram a maior parte dos requisitos do perfil em branco,
porque não concordaram em escolher um filho como se fosse um produto. Eu achei aquele negócio ridículo no ponto de vista de você descrever que tipo de criança você queria. Eu quero uma criança branquinha, de olho azul, não pode ser isso, não pode ser aquilo. É como se você estivesse comprando uma mercadoria. Então tem, inclusive, a assistente perguntou assim, se tiver grupo de crianças, vocês aceitam irmão? Sim, lógico. Tanto que vieram irmãos depois, né? Então, para nós, a gente teve um monte de questionamentos que a gente deixou em branco exatamente por isso. Dava a impressão que você estava comprando uma mercadoria. E não era uma mercadoria, a gente estava falando de um ser humano como a gente, né? Há casais que não querem esperar e optam pela chamada adoção pronta. Ela ocorre quando a mãe biológica escreve uma carta de próprio punho e diz que abre mão do direito sobre a criança. Deve ficar comprovado que a mãe conhece a pessoa para quem é feita a doação. O advogado Ângelo Mestriner explica como funciona. A mãe escolhe as pessoas que adotarão essa criança. É possível ajuizar uma ação junto com esses pretendentes, de modo que esses pretendentes sejam os pais dessa criança. O que acontece é que esse tipo de adoção pronta, ele não foi regulamentado pela legislação brasileira. O professor e publicitário Vanderlei Postigo e a esposa Rita de Cássia optaram pela adoção pronta. Receberam a ligação de uma amiga sobre uma mulher que queria entregar o bebê. Ele relembra como foi. O processo foi assim. Procuramos a pessoa. É verdade? É verdade. Eu estou grávida e eu não quero essa criança por N motivos. E não tenho condições de criá-lo. E tem uma fila de gente que quer. Mas eu não quero dar para qualquer pessoa. Eu quero saber que ele está na mão da pessoa certa. Aí ela falou assim, se vocês quiserem, eu dou para vocês. Porque eu sinto que são vocês. Eu, na verdade, não sou a mãe dessa criança. Eu sou apenas a mulher que estou guardando ela para vocês. E a impressão que eu tenho que eu fiz para vocês. O casal acompanhou os últimos meses da gravidez da mãe. Quando eles saíram do hospital, foram até o cartório para escrever a carta que deixava o bebê sob os cuidados de Postigo e da esposa. Após 9 meses de visitas de psicólogos e assistentes sociais, o processo de adoção foi aprovado. O publicitário conta que Santiago, hoje com 7 anos, é a grande alegria da família. Tudo. Acho assim que filho é tudo. Eu não sei como vai ser daqui para frente, eu não sei qual vai ser o futuro meu nem o futuro dele, mas a gente não consegue mais viver sem Santiago. Não dá para viver mais sem filho, mais sem um filho que você escolheu tanto, que você esperou tanto. A universitária Ana Paula Meirelles, de 22 anos, estava dentro do perfil mais procurado pelas famílias, branca, recém-nascida e sem problemas de saúde. Quando a mãe biológica abriu mão do direito de criá-la, escolheu entregá-la a uma família conhecida de Guaratinguetá. Os pais adotivos tinham 50 anos na época. Hoje, eles têm 72 e enfrentaram uma série de conflitos com a assistente social por causa da idade. O juiz concedeu a guarda provisória desde que os pais levassem a garota até ele a cada 15 dias, para checar se ela estava bem. Depois de 1 ano e meio de viagens à capital, a família conseguiu a guarda definitiva de Ana Paula. A estudante se emociona. Para mim foi um presente, assim, que eu ganhei a minha família. Estamos apresentando a adoção, labirinto social e jurídico. No próximo bloco, os casais homoafetivos e a dificuldade da adoção não convencional. Voltamos a apresentar Adoção, Labirinto Social e Jurídico. Para cada criança disponível, há 6 famílias na fila de espera. Entre os pretendentes, há solteiros, viúvos, casais héteros e também homoafetivos. A legislação brasileira não contempla diretamente a adoção por pessoas do mesmo sexo. Ela diz apenas que o casal deve estar em uma união estável, sem colocar em questão a orientação sexual. O presidente da Comissão de Direito à Adoção da OAB, Carlos Berlini, destaca o interesse de casais homoafetivos nas adoções menos tradicionais. São realmente os pares homoafetivos, a relação homoafetiva, aquela que faz as adoções mais difíceis. Aqueles que adotam as crianças grandes, aqueles que adotam as crianças negras, aqueles que adotam grupos de irmãos ou crianças com necessidades especiais. O reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo em 2011 facilitou o processo de adoção para esse grupo. Cabe ao juiz interpretar as leis e decidir se o casal pode ou não ter a guarda da criança. Não existem impedimentos legais para isso. Edson Boturi e Douglas dos Santos adotaram Pietra com 1 ano e meio, em 2013. O gerente de marketing Edson conta que, no início, eles tiveram dúvidas se tentavam a adoção como solteiros ou não. No fim, sentiram-se acolhidos ao enfrentar o processo como um casal.
Edson relembra. A doutora Dora, né, que era a juíza na época, ela tinha uma concepção muito interessante de que, assim, as famílias hoje mudaram, a constituição de família hoje é diferente do que tínhamos antes, e que todo modelo de família era muito bem-vindo, desde que esse modelo de família desse condições para que as crianças fossem educadas, crescessem num ambiente seguro, num ambiente confortável. As etapas do processo são as mesmas para pessoas solteiras e casais homoafetivos. No caso de Edson e Douglas, ao final de 11 meses de entrevistas e entrega de documentos, eles já estavam com Pietra em casa. A adaptação foi natural. No mesmo dia em que conheceram a bebê, ela já passou a se sentir acolhida como filha. Ela ficou ali num processo de, me convençam, né, que vocês merecem meu amor. No final do dia, na hora que a gente foi embora, ela já estava no nosso colo, a gente brincando com ela, não sei o quê. E aí ela já chamou a gente de papai. E aí ela, papai, o avião, tal, não sei o quê. E aí os dois bocós chorando, né. Chamou a gente de papai, enlouquecidos. O acompanhamento psicológico é o ponto-chave de toda a adoção. A equipe de assistentes sociais e psicólogos avalia se o casal e a criança estão prontos um para o outro. O psicólogo Giovan Farias acredita que as crianças não fazem nenhuma diferenciação com os casais homoafetivos. Ela quer ser amada, ela quer ser acolhida, não importa qual é o casal e qual a opção sexual do casal. Ela quer ser inserida em uma família, né? Então não importa essa questão se é hétero, se é homo, se é bi, se é sozinho. Edson, o marido e a filha Pietra atualmente vivem em Berlim, na Alemanha. Desde a chegada de Pietra, não lidaram com nada além de olhares curiosos. Ele diz não se recordar de nenhuma situação ofensiva em relação à sua família. A gente estava tão blindado, tão preparado para lidar com alguma questão de preconceito, alguma coisa desse tipo, que elas acabaram nunca existindo. Eu acho que a questão do preconceito, ela está muito associada ao quanto você não está preparado para lidar com aquela situação. Sinceramente, não tenho nenhuma situação que eu possa te descrever de que assim, eu senti preconceito, ou eu fui menosprezado. O esteticista Pedro Paulo Agnelli é solteiro e homossexual. Em 2004, adotou o Haken. O garoto tinha 9 anos e estava no abrigo porque a mãe biológica não tinha condições financeiras e psicológicas para criá-lo. O processo de adoção durou quase 2 anos. Na audiência para ter a guarda definitiva de Haken, Pedro foi vítima da homofobia. Ele comenta. Me lembro que eu respondi uma pergunta de uma senhora que falou assim, ela era totalmente contra, onde já se viu uma pessoa da nossa índole, da nossa opção sexual, que a gente ia poder passar para uma criança, que a gente poderia dar de exemplos. Eu disse assim, que esses filhos que estão nos abrigos, que estão abandonados, são 100% abandonados pelos héteros, e que nós gays estamos tentando resgatar para dar uma dignidade, uma família, uma profissão. Hoje, Pedro Paulo está no processo para conseguir a guarda de Everton, de 16 anos. O menino foi expulso de casa com 12 anos porque é gay. Antes de chegar ao abrigo, o adolescente morou na rua, usou drogas e até se prostituiu. Eu não pretendo adotar ele. Eu quero ficar com a guarda dele até os 18 anos. Porque daí, até os 18, eu consigo colocar na cabeça dele a importância de você ser respeitado mesmo sendo gay. O jornalista Gilberto Schofield e o marido Rodrigo têm 2 filhos. Paulo Henrique e Rafaela são irmãos biológicos e viviam em um abrigo na cidade de Capelinha, no interior de Minas Gerais. O garoto foi adotado em 2014 e a menina chegou à casa deles neste ano. O processo começou em São Paulo e depois foi transferido para o Rio de Janeiro. Gilberto relata que a sua orientação sexual não interferiu no andamento da adoção. Não vi uma dificuldade nenhuma com relação a ser um casal homoafetivo. Tanto a vara de família daqui do Rio quanto a vara de família de São Paulo, onde a gente iniciou o processo, são muito ventilados. Não vê diferença alguma na dinâmica de criação de uma criança por um casal homoafetivo e um casal heteroafetivo. Os filhos do casal não enfrentaram a homofobia, mas tiveram que aprender uma dura lição com outra face do preconceito, o racismo, como conta Gilberto. Uma vez o Paulo tentou entrar em casa, veio correndo na nossa frente, veio saindo uma pessoa, uma senhora que não morava no prédio, e ela falou assim, não, você não vai entrar não, porque você não mora aqui. Ele falou assim, não, eu moro aqui nesse apartamento 101. Ela falou, não mora não. Ela, que não mora no prédio, deduziu, obviamente, pela cor dele, que ele não era um garoto que moraria, pelo perfil dele, naquele
bibliotecária Enisete Malaquias enfrenta um contexto similar. Adotou Vitória, de 9 anos, e Valentina, com 1 ano e meio. A bebê é branca e tem hidrocefalia, um acúmulo de líquido no crânio que leva a um inchaço cerebral. Ser mãe de uma deficiente trouxe um novo preconceito ao cotidiano de Enisete, que já lidou com outras situações por ser negra. Uma vez eu estava na Copa, no momento que minha filha já estava quase 6 meses internada. E aí eu ouvi as pessoas falarem assim, cuidada, né? Queria tanto um filho, arrumou um problema. Eu dei risada e saí. Eu falei, coitados deles que não entenderam nada. Enisete mora em São Paulo e há 2 anos recebeu a notícia de que uma criança estava disponível no Rio de Janeiro. Era Vitória, de 9 anos. Mesmo nova, já havia sido devolvida por uma família que desistiu da adoção. Enisete fala dos desafios de adotar uma criança mais velha e rejeitada. Na adoção tardia, você tem que estar muito preparado. Por quê? Diferente de uma criança, a adoção tardia você já tem uma história escrita, você já tem ranços, você já tem vícios nessa pessoa, vamos chamar até de pessoa, não vamos falar de criança, não que sejam impossíveis de tirar, mas que são mais difíceis de tratar. Se você não estiver muito preparado para isso, você não dá conta. Porque uma das coisas que esses adolescentes fazem, essas crianças de adoção tardia, é te desafiar. Eles testam o tempo inteiro para ver até onde vai o seu amor. A conselheira tutelar de Embu das Artes, Regina Helena, comenta essa falta de conhecimento dos adultos sobre o passado dos jovens que esperam por um novo lar. Às vezes, alguns adultos não têm noção do que alguns adolescentes já viveram. Então, quando a gente faz muitas críticas aí, né, sobre diminuição da maioridade penal, um monte de coisa aí, tem um desconhecimento desse universo adolescente, porque a gente às vezes atende alguns adolescentes aqui que eles têm uma carga de vida já vivida maior do que muito adulto já de muita idade. Durante o período de adaptação com a filha Vitória, Enisete recebeu outra ligação a respeito de uma menina de 1 ano e meio. Era Valentina, que também estava em um abrigo no Rio de Janeiro. Ela não havia sido adotada em função da hidrocefalia. Apenas 8% dos pretendentes aceitam menores com deficiência física e mental. Enisete e o marido integram essa porcentagem. Além de Vitória, adotaram também Valentina. As limitações do perfil e a precariedade do Poder Judiciário são os fatores que levam centenas de jovens a crescer nos abrigos. Senhor, me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Obrigado por participar por mais um dia de vida. Abençoa a minha família e a família do século. Estamos apresentando Adoção, Labirinto Social e Jurídico. No próximo bloco, o contexto social que prolonga a espera de tantas crianças no país. Voltamos a apresentar Adoção, Labirinto Social e Jurídico. Como já mostramos, 8.000 crianças estão na fila da adoção. A maioria desses jovens cresce no abrigo sem conseguir um lar. A conta não fecha por 2 motivos. 1 em cada 3 famílias querem crianças brancas de até 3 anos e sem irmãos. O perfil que predomina nos abrigos é justamente o oposto. O presidente da Comissão de Direito à Adoção da OAB, Carlos Berlini, explica como esse descompasso prolonga o processo e orienta. Quanto mais eu exijo da minha criança ideal, mais tempo eu vou ficar na fila. Agora, quanto mais eu alargo o meu horizonte da adoção, menos tempo eu vou ficar esperando. Outro fator decisivo para o andamento da adoção é a estrutura das varas de infância e juventude. Conforme a lei, o processo deveria durar até 1 ano e meio. Na prática, não é bem isso que acontece. Há mais ações judiciais do que profissionais disponíveis nos fóruns, e os casos em que a adoção só ocorre de modo efetivo chegam a levar 1 década. Berlini enxerga esse problema como um grande impasse. Nós não temos ainda estrutura bastante dentro do próprio Poder Judiciário para atender nem a demanda dos pretendentes e principalmente a demanda das crianças. Então faltam juízes, faltam técnicos, falta infraestrutura física dentro dos tribunais, falta material, falta gente capacitada. Então tudo isso somado à pretensão dos pretendentes e o déficit de infraestrutura física e humana do Poder Judiciário faz com que as crianças, muitas vezes, cresçam dentro dos abrigos. Depois de encontrar um lar, a etapa mais importante para a criança é a de adaptação. É o momento em que a ligação entre elas e o adotado se intensifica. Quanto mais velhas as crianças, mais tempo devem passar na adaptação. O psicólogo Giovan Farias explica como funciona.
Se é a partir dos 11 anos, procura atender junto com a família quando é uma criança adotada, para saber, né, o que é que de fato a criança está sentindo com essa nova família, se ela está se adaptando aos pais ou não. Na verdade, a gente acaba fazendo um teatro para a criança perceber, ou os pais perceberem, se de fato eles vão ter condições ou não de cuidar dessa criança, principalmente quando é adolescente. O administrador de empresas que adotou um casal de 3 e 6 anos conta que esse período foi mais um aprendizado para ele e a esposa do que para as próprias crianças. Acho que a adaptação foi mais nossa do que deles, né? Mas foi bacana, é mudar a vida completamente, porque você estava acostumado com aquela vidinha de chegar todo dia do serviço, sem tomar um banho, sentar na frente da televisão e ficar relaxando. E aí com as crianças não, é totalmente diferente. Você chegava e, ou seja, você passa a dedicar todo o seu tempo para as crianças. Durante a adaptação, muitos jovens são devolvidos ao abrigo. As famílias nem sempre se adaptam aos menores, ou o inverso, e o processo é interrompido. Geralmente, isso ocorre com as crianças maiores que já possuem uma história. O psicólogo Geovan Farias destaca a recuperação das crianças. Mostrar para ela que aquela família não estava preparada para recebê-la. Quando é um bebê, por exemplo, de 2 anos, uma criança de 2, 3 anos, a recuperação é mais lenta. Então essa criança ela fica mais sentida, ela acha que nunca mais ninguém vai querer ela, aquela coisa toda. Os adolescentes, eles também têm um conflito, mas percebem mais rápido na terapia, na psicoterapia, o quanto isso poderia ter feito mal para ele no futuro, né, se ele continuasse nessa família. A dona de casa Marisa Moreira trabalhava no SECA, Centro Educacional da Criança e do Adolescente, quando presenciou 2 casos de devolução de um mesmo casal de irmãos. Comovida, pediu demissão do serviço e deu entrada na adoção de Paco e Poinã. Paco não despertou maiores problemas, mas Poinã precisou fazer acompanhamento psiquiátrico. O marido Cláudio reforça que ele e o filho Everton deram total apoio à decisão de Marisa. Nós criamos um vínculo com os nossos filhos, então a coisa já estava meio que já definida, né? Então foi muito tranquilo da nossa parte. A gente já tinha uma ideia do que era adoção, qual seriam os desafios que nós iríamos percorrer. A confeiteira Rita Martins vivenciou os 2 extremos da adoção ao acolher uma bebê e uma adolescente. Apesar das dificuldades, o aprendizado acontece continuamente. Ela aconselha. Coloca no coração de que filho não é perfeito, de que filhos biológicos também dão problemas. Porque não é biológico, é por isso que tá fazendo isso. Não, tá fazendo isso porque é filho. Filho teima, filho às vezes é rebelde, filho às vezes não é aquilo que a gente imaginou, que a gente sonhou. Vai, adota. Tenho certeza que vai ser mais coisas boas do que coisas ruins. E nunca esconda dele que ele é adotado. Para quem gostaria de trazer alegria aos jovens dos abrigos, existe o apadrinhamento afetivo. Ele é direcionado a crianças maiores de 5 anos, com irmãos que possam necessitar de cuidados especializados e para menores retirados da família, por estar em situação de risco. Qualquer pessoa com 21 anos pode apadrinhar alguém, basta ter uma diferença de 16 anos entre eles. A alternativa oferece algum carinho e uma relação afetiva com as crianças, além de mostrar como é a vida fora dos abrigos. Não, deixa eu ver uma música. Peraí, Adotada ainda bebê e atualmente com 22 anos, a universitária Ana Paula Meirelles fala com felicidade sobre os pais adotivos. Ela destaca que ter sido adotada a tornou uma pessoa melhor. Eu acho que eu sou uma pessoa mais agradecida. Eu acho que ser adotada me fez uma pessoa melhor. Não menosprezar as pessoas, não achar que eu sou melhor que os outros, que eu não sou. Me fez crescer uma pessoa boa, sabe? Que gosta de fazer as coisas pros outros, sabe? Como as pessoas da minha família fizeram pra mim. Centenas de crianças e adolescentes ainda aguardam nos abrigos pela família que merecem. Eles trazem um brilho no olhar que deixa clara a mensagem. Nós existimos e estamos aqui, esperando. Você acabou de ouvir Adoção, Labirinto Social e Jurídico, produção dos alunos do 4º semestre de jornalismo da Faculdade Paulos de Tecnologia e Comunicação. Locução, Mabile Souza e Renata Mendes. Roteiro, Mabile Souza, Renata Mendes e Tainá Agnelli. Produção, Driele Peniche, Leonardo Paz, Mabile Souza, Renata Mendes, Tainá Agnelli e Vitória Braga. Sonoplastia, Roger Romero.
Orientação: Wagner Belmonte. Gravado e editado no estúdio da Fapcom em outubro de 2017.